aí a mais uma aula de Álgebra Linear 2. Eu sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre transformações lineares, de uma forma bem rápida, né? A gente já viu em sala, e aqui a gente vai realmente focar em algumas propriedades muito importantes da transformação linear, que a gente chama também de TL. Então, a transformação linear nada mais é do que uma aplicação entre espaços vetoriais, né? Aqui a gente está chamando o espaço V e o espaço W, certo? E nós temos essa aplicação T aqui que vai de V em W, certo? E aí, assim como lá em função, a gente tem os conjuntos denominados, né? O V aqui é o domínio da transformação e o W é o contradomínio, né? Dentro do contradomínio, a gente vai ter um subconjunto aqui, que é chamado de imagem, né? Essa imagem aqui, na verdade, a gente vai ver para frente, que é um subespaço aqui de W, e vai ter uma coisa assim diferente, que seria o núcleo da transformação, que é um subconjunto aqui de V, né? No caso do domínio da transformação. Então, o que seria diferente é esse núcleo, tá? E aí, o núcleo da transformação é exatamente todo elemento de V que a imagem vai dar apenas no zero, certo? E aí, a partir dessa definição, a gente vai ter aí algumas coisas bem importantes falando sobre transformação, o que diferencia bastante aí nesse caso de função, né? Que você já estava acostumado, aqui eu que estava acostumada com a imagem, mas aqui a gente vai ter também o núcleo, certo? E a gente vai simbolizar aqui o núcleo por N, a imagem vai ser IM, tá? E aí todos esses conjuntos aqui estão relacionados à transformação, beleza? A gente já viu em sala qual seria a definição de transformação linear, certo? E aí aqui a gente vai realmente só focar em algumas coisas relativas a esses subconjuntos aqui, né? Então, falando aí do núcleo e da imagem, a gente tem um teorema muito importante, que é o teorema do núcleo-imagem, certo? Que diz o seguinte: se V, né, esse espaço aqui, né, de saída da transformação, que é o domínio, se V é um espaço de dimensão finita, então essa aplicação de V em W aqui, ela vai ser, se nós tivermos também que ela seja uma transformação linear, então o que vai acontecer? A dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem vai ser igual à dimensão de V, certo? Então, toda vez que a gente tiver o V aqui, né, como sendo dimensão finita e ter uma transformação linear, a gente vai ter esse teorema do núcleo e imagem, tá? E essa definição aqui, aliás, esse teorema, né, ele vai ser muito bem-vindo, né, para a gente fazer algumas continhas para frente. E aí, sem essa informação aqui, ficaria bem complicado a gente ter que fazer todos os exercícios assim na íntegra, né? Então, esse daqui ele ajuda a gente não resolver muita coisa, vamos dizer assim, não ficar fazendo continha e sim usar essa propriedade aqui, né? Que é pertinente aí nesses dois casos, tá? Então, a gente vai aqui para um exemplo, determinar o núcleo e a imagem do operador linear. Então, como eu falei em sala, esses dois problemas acabam caindo, né, num sistema. Um sistema homogêneo, né, no caso para calcular o núcleo, porque a gente sempre iguala a zero. E o outro, um sistema, vamos dizer assim, genérico, né, com um elemento da imagem sendo um elemento genérico, certo? Para poder a gente verificar quais são as condições. Então, aqui nesse caso, a gente sempre vai utilizar o escalonamento, né? Mas aí, como aqui é um sistema bem facinho, a gente vai resolver da maneira mais simples, que seria a substituição, né? Substituição de alguma... A gente vai isolando algumas variáveis e substituindo nas outras equações, e a gente encontra a solução mais rapidamente, tá? Mas o ideal é que vocês treinem fazer isso daqui utilizando o escalonamento, tá? Então, beleza. Essa transformação ela sai do R3 para o R3, né? E ela é definida dessa forma aqui, né? T de x, y, z é x mais 2y menos z na primeira coordenada
y mais 2z na segunda, x mais 3y mais z na terceira coordenada, certo? A gente quer calcular o núcleo e a imagem, ou seja, determinar quem são esses conjuntos aqui que vão ser originados. Então, beleza. Para determinar o núcleo é um elemento do R3, né, desse espaço de saída, cuja imagem desse elemento sempre vai dar sempre no zero, certo? Então, são todos os elementos do R3, tal que a imagem desse cara aqui, né, o t de x, y, z, ele vai ser jogado apenas no único elemento que é o zero do R3. Então, aí, como é o zero do R3, é 0, 0, 0. E aí, então, a gente nada mais é do que fazer essa igualdade aqui com o vetor nulo, né? Então, vai resultar no sistema. Eita, aqui o sistema x mais 2y menos z igual a 0, y mais 2z igual a 0, x mais 3y mais z igual a 0. Aí, quem quiser fazer escalonamento, super bem-vindo, tá? Mas aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, a gente vai resolver igual como no livro, né? Aqui, olha, a gente isola o y vai ser menos 2z. Dessas duas equações aqui, se a gente subtrair uma da outra, a gente elimina, aliás, se a gente somar as duas equações, a gente elimina o z, tá vendo? E aí o x mais 5y vai ser igual a 0, né? Aí, como a gente já sabia que o y era 2z, fazendo essa substituição aqui, o x vai ser 5z, certo? Fazendo as continhas direitinho aqui, tá? Então, a gente somou essas duas equações, a primeira com a terceira, eliminou o z, o x mais 5y é igual a 0, aí você substitui uma informação dentro da outra para ficar tudo em função de z, tá? E aí a solução vai ser essa daqui, ó, 5z menos 2z e z, com z percorrendo os reais. Isso significa que a solução desse sistema é gerado pelo vetor 5, menos 2 e 1. Né? Todas as combinações desse cara aqui vai ser uma solução desse sistema, beleza? Então, esse é o núcleo. E a gente vê que o núcleo não é trivial, né? Porque se fosse trivial seria apenas a única solução 0, 0, 0, né? Mas não é o caso. Todos esses caras aqui vai satisfazer, né? Inclusive o 0, 0, 0. Mas aí não é o único, tá? Só para... Aqui eu acabei esquecendo, mas como só tem um vetor aqui, a dimensão do núcleo é 1, certo? Aí a imagem vão ser todos os elementos agora desse espaço aqui de chegada, né? Do R3, tal que tem um V daqui do domínio que vai chegar lá nesse W, né? Ou seja, são todos os elementos do R3, ABC, tal que o T de V é igual a W. W aqui seria essas coordenadas ABC, tá? Então, T de x, y, z é igual a ABC. Quando a gente abre essa continha aqui, né? Substitui aqui a T de x, y, z aqui dentro e iguala com a ABC, a gente encontra um sistema, né? É o mesmo sistema, só que aqui no caso vai ser genérico com A, B e C, beleza? E aqui nesse caso, eu recomendo fortemente que vocês façam realmente o escalonamento, tá? No escalonamento, o que vai acontecer? Você vai zerar uma linha. Então, para esse sistema ser possível e determinado, a linha tem que zerar por inteiro. Então, você vai encontrar essa condição aqui nos coeficientes livres, né? Que A mais B menos C igual a 0. Então, recomendo realmente que vocês tentem fazer a solução desse sistema aqui, porque na prova vai vir algum sistema desse tipo, né? Então, se você não treinar, fazer esse escalonamento, na hora da prova não vai lembrar, certo? Então, beleza. A imagem de T, então, você todos os elementos daqui, né, do R3, ABC, tal que A mais B menos C igual a 0, né? E aí você pode abrir essa continha, ou seja, substituir isso dentro aqui dessa informação, por exemplo, isolar o C, que vai ser A mais B, e a gente consegue encontrar dois vetores geradores aqui dessa imagem. E isso significa que a dimensão da imagem é 2. Beleza, se a gente somar a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, né? Aqui só deu 1, aqui tinha 2, dá 3. Que coincidiu exatamente com a dimensão do V aqui, que é o nosso espaço de saída, né? Do R3. A dimensão do R3 é 3. E realmente aqui faz valer realmente o teorema do núcleo e imagem, tá?
algumas propriedades que a gente não vai demonstrar aqui, mas vocês podem pegar o livro texto e verificar aí as condiçõezinhas, né? Para ser subespaço, você tem que garantir que o subespaço é diferente do vazio e que é fechado em relação à soma e fechado em relação à multiplicação por escalar. Você pode fazer essa continha aqui, tá? Então, primeiro é que o núcleo de uma transformação linear é um subespaço vetorial de V, certo? Então, você vai fazer as continhas aqui para verificar. A outra coisa, uma transformação linear é injetora, né? Ou injetiva, como vocês queiram falar. Então, T de V em W é injetiva se somente se o núcleo da transformação for igual a zero. Essa demonstração aqui ela é bem legal de fazer, tá, pessoal? Então, sugiro fortemente que vocês deem uma olhadinha, né? Tem que lembrar da definição de injeção. Você pode usar igualdade, né? Ou seja, se T de V1 igual a T de V2, isso implica que V1 igual a V2, né? Porque ela é injetiva. Ou pode ser usando a diferença também, tanto faz, tá? E aí você chega aqui nessa informação de que o núcleo tem que ser trivial, beleza? Só ter apenas o vetor nulo, né? Ou seja, a solução do sistema homogêneo é apenas a solução trivial, que é o 0, 0. Aliás, é o zero adaptado, né? Como eu falei para vocês em sala, beleza? Tá, só reescrevendo aqui que seria a imagem da transformação, ela é todo elemento desse espaço aqui de W, né? Todo Wzinho pertencente a Wzão, tal que tem um cara aqui do domínio de Vzão, que é o Vzinho, que vai chegar nele. Então, T de V igual a W, para algum V pertencente ao domínio da transformação, tá? Com essa leitura aqui de conjunto, você consegue abrir o sistema e resolver o sistema, beleza? E também mostrar que a imagem da transformação é um subespaço de W. Também é bem legal de fazer essa continha, eu sugiro fortemente que vocês façam, tá? Bem, aqui eu também não coloquei, mas você tem a sobrejetividade quando você calcula quem é o subespaço da imagem, né? Que é um conjunto, e você garante que a dimensão da imagem coincide com a dimensão do contradomínio todo. Então, você garante que ela é sobrejetiva dessa forma, tá? Só identificando esse númerozinho, beleza? E aí fica bem legal a gente, por exemplo, definir uma transformação que seja bijetiva, ou seja, injetiva e sobrejetiva. A gente pode verificar, então, simplesmente calculando o núcleo da transformação, porque se for trivial, a gente já sabe que ela é injetiva, certo? E depois calculando quem são os vetores geradores da imagem e verificando se essa quantidade de vetores coincide com a dimensão do espaço de chegada aqui da transformação, de W, beleza? Então, a gente tem já essas duas cartas na manga que vão servir para a gente fazer alguns cálculos, tá? Bem, com todas essas observações que nós já fizemos anteriormente, a gente consegue agora identificar a transformação, sempre verificando como é que é a ação dessa transformação nos vetores da base, né? Os vetores que compõem a base. Então, esse daqui é uma observação que a gente vai fazer. Então, sempre o vetor imagem ele pode ser expresso. Você pode quebrar aqui, né, esse vetorzão em vários vetorzinhos, né? No caso que essa transformação ela dependia de x, de y e de z, então quebrei num vetor que depende só de x, num vetor que depende só de y, num outro vetor que depende só de z. E dali eu peguei os geradores para compor então a minha imagem, né? Esse meu subespaço, beleza? E aí você pode fazer o seguinte, concluir daí, né? Porque você pode calcular quem é o vetor que está dando exatamente esse cara aqui, né? Por exemplo, se a imagem está tendo esse vetor aqui 1, 0, 1, quem seria o vetor do domínio que iria exatamente nesse cara, né? Vai ser exatamente o 1, 0, 0, né? Se você colocar aqui 1, 0, 0, ele vai dar 1, 0, 1 como imagem.
E assim os outros também. É como se você tivesse, na verdade, atuando a transformação nos vetores canônicos do R3. Tá vendo aqui? Esse aqui, o E1, né? Que é o 100. Esse outro cara é o E2, 010. E o E3, que é o 001. Então, é como se eu estivesse fazendo realmente uma decomposição da minha transformação em relação aos vetores da base, tá? Só que aí é que vai entrar o teorema do núcleo-imagem, porque nem sempre esses vetorzinhos aqui, eles vão ser realmente todos eles utilizados. De repente, a gente tem que descartar um. Então, a gente tem que fazer essas considerações utilizando o teorema do núcleo-imagem, tá? Bem, mas olha só. Nesse caso, valeu, tá? A gente estava nesse exemplo anterior aqui que a gente fez, de T de R3 em R3, né? A gente quebrou aqui esse vetorzinho e conseguiu dizer o seguinte, que a imagem, esse subespaço, ele estava sendo gerado pelos elementos da base da atuação da transformação nos elementos da base do R3 canônico, certo? Foi isso que a gente percebeu aqui, tá? E esse fato ele vale em geral quando a gente tem uma transformação linear e a gente sabe que uma base gera o domínio, né, daquela transformação. Então, quando a gente aplica aqui o T nesses carinhas aqui, isso vai naturalmente gerar a imagem da transformação, tá? Isso daqui é válido porque ela é linear. Então, a gente pode passar a transformação em cada um desses elementos aqui, beleza? Aí, só para a gente elucidar essa situação dessa observação, eu coloquei esse exemplo aqui que está no livro texto também, tá bom? A gente vai pegar o seguinte, essa transformação é do R3 para o R2. A gente não sabe quem é a transformação de fato, a gente não tem a lei que envolve essa transformação, mas a gente sabe algumas coisas em relação a isso, né? A gente sabe exatamente quanto que vale a imagem atuando na base do R3 aqui, ó, na base canônica do R3, que esse E1 aqui é o 100, o E2 é o 010 e o E3 é o 001, certo? Então, a gente já sabe quem são esses elementos aqui. Então, nessas condições aqui, a gente consegue exatamente exibir qual é a lei dessa transformação, tá? Quando a gente sabe a atuação da transformação na base do domínio dessa transformação aqui. A gente consegue. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar um vetor genérico do R3, escrever como combinação dos vetores canônicos, né, que é bem simplesinho, eu já mostrei isso em sala. Então, na verdade, esse x, y, ele vai ser x E1 mais y E2 mais e E3, né? Porque esse sistema ele é bem rapidinho, não tem muito o que fazer. Mas se vocês quiserem resolver o sistema mesmo assim, não tem problema. Só para vocês realmente garantirem que essa igualdade aqui ela é válida. Aí daí o que a gente vai fazer? Como a transformação ela é linear, né, por hipótese, a gente vai aplicar a transformação em toda essa equação aqui. Vai quebrar, né, porque a soma, a transformação da soma é a soma das transformações. E quando a gente tem um múltiplo escalar, o escalar ele sai. Então, aqui ficou x vezes t de E1, y vezes t de E2, mais z vezes t de E3. Como a gente já sabe quem são as imagens, né, desses elementos aqui, a gente vai substituir, ó, cada um deles, certo? E assim a gente consegue ganhar, então, quem seria a transformação, tá? Que está acontecendo isso daqui, ó. Beleza? E aí, com isso, a gente vai deitar e rolar, porque para calcular núcleo e para calcular a imagem, a gente tem que saber exatamente quanto que vale a lei aqui, né? Não tem como a gente fugir disso aqui. Aí é aquele mesmo papo, né? Se você quer o núcleo, você iguala essa transformação aqui a zero, né? Porque o núcleo ele só tem um elemento de chegada no W, que é o zero. Aí você vai ter um sistema, esse sisteminha aqui, que também é bem rápido, né? Vai dar x igual a z, e aqui substituindo o x igual a z aqui e isolando o y vai ser menos 5z. E o z é z mesmo, né? Então ele é gerado por esse 1, menos 5 e 1. Novamente, agora sempre que vocês forem determinar o núcleo, já seria também interessante vocês colocarem quem é a dimensão do núcleo, né?
Então, nesse caso, tem um vetor aqui, diferente do nulo, né? E então, a dimensão do núcleo é 1. Beleza? E daqui a gente já sabe que a transformação ela não é injetiva, porque o núcleo não tem somente o vetor nulo lá dentro, né? Porque lembra daquela proposição que a gente viu ainda agora. Se a transformação ela é injetiva, se somente se o núcleo é trivial. Então, aqui nesse caso, o núcleo deixou de ser trivial, porque ele está sendo gerado por esse vetor, 1, menos 5 e 1. Então, essa transformação ela não é injetiva, tá? Era para ter feito mais coisas aqui, porque realmente eu esqueci. Mas aqui para determinar a imagem, né, vocês vão realmente, novamente, igualar esse sistema aqui, um ABC, né, e vai verificar a dimensão da imagem. Se a dimensão da imagem coincidir com 2, então ela é sobrejetiva, tá? Então vocês vão fazer isso daqui como um exercício, está no livro também, se vocês no caso não consigam, né? Mas ela é bem tranquila, tá? Mais algumas propriedades que a gente também vai ver sobre transformação linear é o seguinte. Quando a gente tem uma transformação que ela é linear e a dimensão de V é igual à dimensão de W, a gente tiver essa condição aqui, né, dimensão de V e dimensão de W iguais, lembrando que não necessariamente tem que ser o mesmo Rn aqui não, tá, pessoal? A gente vai ver para frente já uns isomorfismos, onde a gente tem isomorfismos entre o Rn e, por exemplo, o espaço dos polinômios, Rn e espaço das matrizes. Então, a gente vai ter aqui, podem ser espaços diferentes, mas com a mesma dimensão, tá? Então, se a gente tiver uma transformação que tiver coincidindo as dimensões, né, tanto de V quanto de W, a gente vai dizer o seguinte: T é injetiva se somente se ela é sobrejetiva, certo? Então, nesse caso aqui já vem a... Na verdade, aqui como o V coincide com a dimensão de V coincide com a dimensão de W, você já garante aqui uma sobrejetividade, né? Vocês podem dar uma olhadinha no livro para saber como que é essa demonstração e é importante vocês saberem, tá? Lembrando que aqui são duas demonstrações, tem a ida e tem a volta. Primeiro você supõe que a transformação ela é injetiva e mostra que ela é sobrejetiva. Depois assume que ela é sobrejetiva e mostra que ela é injetiva, tá? São duas partes de demonstração aqui. E uma outra coisa que sai também do teorema do núcleo-imagem é o seguinte. Se a dimensão de V é igual à dimensão de W e a T é injetiva, então a transformação ela aplica base em base, certo? Então, se você tem a base aqui de V e, consequentemente, você vai aplicar a transformação aqui dos dois lados, né? Então, o T de B, né, vai ser gerado pelos T de V1 até os T de Vn, certo? Que é uma base de dados. Beleza? Bem, e aí chegou naquela condição lá que eu falei para vocês do isomorfismo, tá? O isomorfismo é uma transformação que ela é bijetiva, certo? E aí a gente tem um sinalzinho para indicar que esses espaços são isomorfos, que eu não coloquei, mas é tipo um aproximado, sabe? Aquele símbolozinho de dois tiozinhos, assim, um em cima do outro. Então, V é isomorfo a W, aí tem essa notação aqui que eu acabei esquecendo. Bem, então, como eu falei ainda agora, né, para vocês, quando a gente tem um isomorfismo, a gente tem algumas identificações aqui de espaços que são naturalmente diferentes, mas com Rn ele tem uma proximidade. Então, por exemplo, espaço dos polinômios de grau 2, né, que é o AT ao quadrado mais BT mais C, né? Vamos supor aqui que a nossa variável é o T, beleza? A gente consegue identificar esse polinômio com um vetor coordenada, que seria... Esse aqui está até mais difícil, vamos dizer, né? O mais simples seria identificar esse daqui com o próprio A, B, C. Já seria uma aplicação bem direta mesmo, tá? Mas nesse caso aqui, ele ainda enfeitou um pouquinho
ele chamou aqui na primeira coordenada do R3 o A, na segunda coordenada o A mais B, e na terceira coordenada do R3 o B menos C. Então, vocês conseguem garantir que essa transformação ela é injetiva, e aí como é que você vai provar que ela é injetiva? Calculando o núcleo da transformação. Então, nesse caso aqui, dá um sistema bem facinho, você encontra que o núcleo é trivial, e aí então ela vai ser injetiva. E a sobrejetividade você vai ter que fazer aí uma continha também, identificar os geradores da imagem e verificar que isso realmente coincide com a dimensão desse contradomínio aqui, tá? Então, se a dimensão da imagem coincidir com a dimensão do contradomínio, então ela é sobrejetiva, beleza? E aí vocês conseguem facilmente fazer essa continha aqui para identificar o espaço dos polinômios de ordem 2 com o R3, certo? Então, é só vocês terem na cabeça o seguinte, o polinômio de ordem 2, ele tem esse elemento que é o que está livre da variável. Então, é por isso que sempre aumenta mais um. Então, espaço de polinômio de ordem n, ele sempre vai ser identificado com Rn mais 1. Sempre vai ter esse mais 1 por causa dessa constante que fica no final aqui do polinômio, tá? Espaço das matrizes, em geral, por exemplo, se fosse o R, espaço das matrizes de ordem 2, então ele seria identificado com R4. Tá? Então, a matriz tem ordem 2 por 2, sempre é a multiplicação. Então, é R2 vezes 2, que dá R4. E aí vocês também podem montar um isomorfismo bem simplesinho para identificar essa transformação aqui e verificar que ela é objetiva, tá? Muito bem. Ah, sim, e com esse isomorfismo, pessoal, a gente acaba tendo como verificar quem é a aplicação inversa, né? Nessa condição, né, que a gente vai ter uma matriz quadrada, a gente consegue então inverter também a aplicação, tá? Bem, e aí chegou num assunto que eu gostaria muito que fosse em sala de aula, mas eu acredito que por esse vídeo vocês vão conseguir aí visualizar mais vezes e tentar várias vezes fazer essa mesma continha. É importante que vocês tentem fazer somente sozinhos para poder começar a ganhar uma praticidade, tá bom? Porque, infelizmente, ou vocês fazem esse procedimento total ou tenta assimilar o finalzinho que a gente vai chegar aqui da matriz, tá bom? Então, a gente tem uma transformação linear e a gente vai ter uma base de V e uma outra base de W. Vou chamar a base de V de A e a base de W de B, tá? Então, a gente tem uma base para cada um desses espaços vetoriais e aí a gente já sabe o que significa ter uma base, né? Lembrando que essa base ela não é única, mas aqui a gente já indexou que seria A uma base de V e B uma base de W, tá bom? Para facilitar e fazer as mesmas contas que o próprio livro faz, eu vou colocar aqui a dimensão de V igual a 2 e a dimensão de W igual a 3. Lembrando que vocês podem fazer essa continha para qualquer dimensão, tá? Pode até, inclusive, colocar uma 2 por 2 aí só para dar menos trabalho ainda, tá bom? Mas esse daqui ele faz propositalmente para vocês entenderem o que está acontecendo, tá bom? Então, se a dimensão de V é 2, significa que só tem 2 vetores na base A. Se a dimensão de W é 3, significa que vão ter 3 vetores na base B, certo? Porque base tem que coincidir ali, a gente verifica a dimensão pela quantidade de vetores que tem na base, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai só escrever os elementos, tá? Se A é uma base de V, então qualquer elemento de V se escreve como combinação linear dos elementos da base, que é o A, certo? Então, aqui o nosso vetorzinho, ele vai ser uma combinação. Aqui ele está chamando x1 e x2, essas constantes, apropriadamente, só para dar certinho lá a conta que ele quer. Mas se você quiser chamar de alfa 1, alfa 2, não tem problema, tá? Depois é só ajustar. Então, nós vamos seguir aqui o livro, tá? Então, V é igual a x1, V1 mais x2, V2. E esses x1 e x2 são as constantes que a gente está associando da combinação, tá? Só lembrando que a gente tem a escrita vetorial
a escrita com os coeficientes, né? V índice A, ou seja, V escrito na base A tem esses coeficientes aqui que são o x1 e o x2, beleza? Beleza. Como B é uma base de W, significa que o T de V, né? Porque aqui a gente tem um Vzinho que está sendo aplicado num T de V que vai cair aqui em W. Então, esse T de V ele vai se escrever como combinação dos elementos da base B, que é W1, W2, W3. Então, ele escreveu aqui, ó, T de V vai ser... ele escolheu novamente esses coeficientes aqui apropriadamente, tá bom? A gente chamou de Y. Então, Y1, W1 mais Y2, W2 mais Y3, W3. Até aí não tem nada de novidade, ele só está escrevendo cada vetor na sua respectiva base, beleza? Só que como isso é uma transformação linear, a gente vai poder brincar da seguinte forma. Pega essa equaçãozinha aqui e aplica o T em todos eles, né? Lembrando que a transformação ela é linear, então T aplicado na soma é a soma dos T's, né? Então, e as constantes vão sair. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, T de V igual a x1 vezes T de V1 mais x2 T de V2, certo? Aqui a gente só aplicou a linearidade da transformação. Mas T de V1 e T de V2 são dois caras que estão aqui em W, porque o V1 e o V2 estão aqui, né? E eles são aplicados, eles são levados pela transformação para o T de V1 e T de V2. E como o W tem uma base, a gente vai escrever novamente esses caras aqui em função da base B. Então, ele vai ser um A11W1 mais A21W, W2 mais A31W3. Lembrando que os coeficientes aqui eles foram, vamos dizer assim, pegos ajustadamente para formar uma matriz, né? Vocês já perceberam. Aqui o T de V2 também é um cara que está caindo em W, portanto se escreve como combinação dos elementos da base de W, que é o B. Então ele vai ser A12W1 mais A22W2 mais A32W3. Beleza? E aí o que a gente vai fazer é só substituir esses carinhas aqui dentro. E vai ficar uma sopa de letrinha, né? E aí então, olha, vai ficar x1, só voltando aqui, ó, x1, T de V1. T de V1 é todo esse cara aqui. Então, A1, W1, mais A21, W2, mais A31, W3. Mais x2 que multiplica o T de V2, certo? E aqui ele vai só ajustar para que a gente no final consiga fazer uma comparação, porque lembra que a gente já escreveu quem é o T de V. T de V é essa combinação aqui, ó, em função do W1, W2, W3. A gente vai querer uma mesma configuração, só que agora utilizando a linearidade da transformação e fazer uma comparação. Então aqui, olha, ele foi ajustando, né, fazendo aqui a associação aqui, ó, x1 A11 x1 mais A12 x2 vezes W1, tá aqui o W1 em evidência, tá vendo? Aí daqui é a mesma coisa, vamos tirar o W2 em evidência, que vai aparecer A21 x1 mais A22 x2, tá aqui. E o W3 vai ficar A31 x1 mais A32 x2. Aí perceberam que a gente está escrevendo o mesmo cara de duas formas, né? Só que isso daqui só é verdadeiro se essas... que é a mesma combinação, né? Vamos dizer assim. Então, esses caras aqui naturalmente têm que ser iguais. Quais caras? Esse daqui, ó, o y1, y2, y3, que foi os coeficientes que eu usei da primeira vez, né, para escrever o T de V. E agora eu estou achando outros escalares aqui, ó, em função do W1, W2, W3. Então, é natural que eles sejam iguais, né? Então, o y1, que está multiplicando o w1, tem que ser igual a A11 x1 mais A12 x2, tá aqui, ó. E assim, respectivamente, né? O y2 vai ser esse e o y3 vai ser esse, certo? Escrevendo matricialmente isso daqui, ó, y1, y2, y3 igual a A1, A12, A21, A22, A31, A32, tá aqui a minha matriz, que multiplica x1 e x2. Se a gente fizer essa multiplicação aqui, vai bater exatamente essas equações aqui do outro lado, tá? E a gente usa essa simbologia aqui, ó.
T de V na base B vai ser a matriz mudança de base de A para B vezes V na base A, certo? Tem que memorizar essa continha aqui, tá bom? E se você mudar essa ordem aqui, muda também a matriz, beleza? Então, nesse caso, nós tínhamos um cara de dimensão 2 para um de dimensão 3. Então, a matriz vai ser 3 por 2, sempre voltando, né? Já tinha falado isso para vocês. É uma 3 por 2, tá vendo? 3 linhas, 2 colunas, certo? Aqui é a minha matriz, é essa matriz aqui, tá? Se fosse de B para A, aí mudaria, ficaria de V para W, então ficaria uma 2 por 3, tá? Então tem que tomar esse cuidado aí, beleza? E só lembrando que esses coeficientes aqui, olha pessoal, é exatamente o T de V1 na base B, tá vendo? Que é o A11, A21, A31, que é a primeira coluna que aparece aqui, ó. Certo? E o outro A12, A22, A32 é exatamente o T de V2 na base B, tá vendo? Então, com essas considerações, fica bem mais simples a gente encontrar a matriz mudança de base, tá? Vamos só ver um exemplo rápido aqui. Meu tempo já está bem. Então, vamos lá. Pega uma transformação do R3 para o R2. A transformação ela já foi dada aqui, tá? Ela tem duas coordenadas. A primeira é 2x menos y mais z. A segunda coordenada 3x mais y menos 2z. Só lembrando que essa transformação ela é linear. Beleza? Então, a gente considera as bases A, né, constituída dos vetores V1, V2 e V3, e a base B, constituída de dois vetores W1 e W2. Todos eles foram dados, a gente já sabe quem são eles, a gente só quer escrever quem é a matriz, ó, matriz mudança de base de A para B, certo? Então, de A para B vai resultar numa matriz de ordem 2 por 3, sempre voltando. Então, monta a matriz genérica aqui, 2 por 3, certo? Coloca aqui a indexação dos elementos e a gente vai lembrar como a gente fez ainda há pouco, tá? Esse cara aqui é o T de V1 na base B, essa outra coluna é T de V2 na base B, e essa terceira coluna é o T de V3 na base B. Então, basta escrever agora esses caras nessa base, a gente já sabe quem é a base. A base B tem dois caras aqui, ó, certo? E aí a gente vai fazer essa continha. Olha, T de V1 vai ser esses escalares aqui na base B. Então, ele é o A1, W1 mais A21, W2, certo? A gente já sabe quem são o W1 e W2. A gente vai só substituir. E o T de V1, a gente sabe, a gente pode aplicar ele aqui, ó. Quem é o V1? É 1, 1, 1. Então, quem é T de 1, 1, 1? Você vai calcular aqui, ó. Vai ser 2 menos 1 mais 1. Aqui dá 2, e aqui dá 3, mais 1, 4, menos 2, 2. Certo? Então, dá 2, 2 aqui, ó. Tá vendo a imagem? E aqui eu vou substituir o W1 e o W2, vai dar novamente um sistema. Como eu falei para vocês, a álgebra linear 2 é só sistema, né? Não tem outra coisa. Aí você vai abrir aqui, né, o sisteminha, a multiplicação por escalares, depois soma e depois iguala. Vai dar esse sistema, encontra a resposta e você vai guardando essas respostas aqui, tá? A mesma coisa para o outro. Quem é T de V2 na base B? Vão ser esses escalares aqui, tá? Então, é A12, W1 mais A22, W2. Ah, mas eu não sei quem é T de V2. Basta aplicar esse cara aqui na transformação. Ele já foi dado, então ele dá para a gente calcular. Ó, 0, 1, 1. Então, agora o x é 0, o y é 1 e o z é 1, né? Aí você vai calculando aqui, ó, quem é a imagem, abrindo o sistema, resolvendo o sistema, achando as respostas e guardando essas respostas. Depois, né, a mesma coisa que com o T de V3, né, que vão ser esses escalares na base B, né, então é o A13W1 mais A23W2. Resolve o sistema e depois você só coloca aqui, ó,
cada elemento no seu lugar e essa vai ser a matriz que vai representar essa transformação, beleza? Para vocês treinarem, tentem fazer a matriz de mudança de base de B para A, tá? Que vai modificar. Em vez dela ser assim, uma 2×3, ela vai ser uma 3×2, tá bom? Tentem fazer. E aí, pessoal, só um detalhe técnico sobre as nossas aulas. Eu falei que ia colocar uma videoaula, acabou que meu tempo está um pouquinho curto, mas esse vídeo aqui, que está aqui o link, tá bom? Ele é muito bom, inclusive ele faz até uma abordagem para cálculo 2 também, falando de curvas de nível, mas aí no finalzinho ele faz a parte de transformações lineares, tá? Utilizando a planilha do GeoGebra. Então, você só seguir o passo a passo que vocês vão conseguir fazer as transformações por lá, tá? As transformações lineares planas, beleza? E aí, uma outra coisa que eu vou falar para vocês é sobre a entrega dos próximos trabalhos que a gente vai fazer, tá? Já vão logo se antenando sobre isso. Eu só vou aceitar agora os trabalhos nessa linguagem de LaTeX, que vocês podem baixar aí para o celular de vocês, que é o Overleaf, tá bom? Então, lá no app de vocês, do celular, coloquem Overleaf. Aí já vai baixar, aí vocês baixem, né, a versão, ela não é tão pesada. E ela vai abrir, você vai ter que colocar lá o e-mail e uma senha, né, como todo outro aplicativo. E aí você já vai conseguir usar o Overleaf, tá? Aí o que vocês vão fazer? Quando abrir a página normal lá, a página natural lá do próprio aplicativo, vai ter esse botão aqui, ó, New Project, que é, ou seja, New Project, novo projeto, né? Quando vocês clicarem, vai aparecer essa outra telinha aqui para vocês. Né? Esse aqui é um projeto em branco, esse aqui é um projeto como exemplo. É esse aqui que vocês vão pegar, tá? E aí lá, quando vocês abrirem, vai ter até um sapinho lá, que eu sempre gosto de falar do sapinho. Mas lá ele vai ensinar para vocês como colocar a equação matemática, como colocar uma lista, como colocar figura, como ajustar o layout todo da página. Então ele vai ter todo um protocolo lá dentro, onde vocês vão estar podendo colocar os trabalhinhos de vocês, tá? Que eu só vou aceitar nesse daqui. Então, se vocês já quiserem ir testando, peguem um exemplo desse que eu pedi para vocês fazerem e já faço no Overleaf, beleza? E aí vocês já vão ganhando mais praticidade aí para utilizar esse Overleaf aqui, tá bom? Bem, gente, é isso, obrigada. Qualquer dúvida é pelo meu e-mail, tá bom? E não esqueça de curtir o vídeo no canal do YouTube, tá bom? Obrigada.